Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Paulo estava já no final de ministério. Ele já estava encerrando a sua carreira. E ele usa uma palavra no versículo 3, cooperar e recordar. Quando eu hoje, aos 55, quando eu olho para minha esposa, a gente senta para falar, a gente conta, meu Deus, quanta história que eu me recordo. Eu me recordo quando nós estávamos no Sal da Terra, mais de 20 mil pessoas na Quinta da Boa Vista, e eu, menino de 17 anos, cantando, lançando o Sal da Terra, cantando e vendo pessoas se convertendo. Eu me lembro quando eu estava deitado, e minha mãe entrou no meu quarto, e ela disse assim, liga o rádio. Eu liguei o rádio e estava tocando A Tua Fidelidade Dura para Sempre. Música de Carlos Augusto Caldas na Rádio Melodia. Eu falei, Jesus, aquilo tocou no meu coração aos 17 anos. E eu ouvi o pastor Madeu falando assim, estamos com um problema na igreja de Paracambi. Gente, Paracambi é longe toda a vida. E aí eu era o pastor novo, eu tinha 18 anos de idade, e o pastor Madeu olhando para o pastor Madeu disse assim, ninguém quer ir para lá. E eu ouvi o Espírito Santo assim, vai você para lá. Eu falei, eu não estou na minha, aqui quietinho, tocando na melodia. Paracambi eu não, estou ficando famoso. E eu falei, Jesus, eu falei, o que foi, pastor Madeu? Ele falou assim, ninguém quer ir para Paracambi. Eu falei, eu vou. E eu tocava na igreja, domingo à noite, ele vai lá, eu pegava um trem, só estava em Paracambi, passava para um hospital, passava ali, andava 1 quilômetro, eu com os 4, 5 jovens, e cheguei na igreja de Paracambi, estava tendo crise, o pastor estava enlouquecendo, e cheguei lá, 18 anos, enfim. Eu imagino quando Paulo mandou Timóteo, vai lá, Timóteo, em Éfeso, o bicho está pegando lá, eu cheguei lá e eu sou pastor, e depois de 8 meses, a igreja estava pegando fogo, a igreja estava edificada, a igreja estava pronta. E aí eu, de novo, no culto, o pastor falou assim, a igreja de Rosa dos Ventos está fechando. E o pastor vai ter que fechar. Eu falei, não, eu vou para lá. Eu tenho tantas recordações da minha história na fé. Os testemunhos que davam na nossa igreja foram os testemunhos que eu, até hoje, eu nunca ouvi tão fortes. Eu poderia ficar aqui contando a minha história para vocês, como eu conto para os meus filhos, o que eu e a mãe dele fizemos. Traição? Para, luta, para, facada, para. Isso aí... Estou com as costas igual a tartaruga ninja. Já viu a tartaruga ninja? Pode falar isso aí. Você acha que vai me parar? Mas me recordo como cada um de vocês chegou na igreja. Cada um. Recordações. Pergunta que eu quero fazer para encerrar, quais são as suas recordações? Eu sempre falei com Deus, sempre falei comigo mesmo que eu queria deixar um legado e quero deixar uma história para o dia que eu partir, eu me aposentar, ter deixado algo escrito no reino. Paulo diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Forte. Isso me faz permanecer firme, para deixar um legado para minha família, para mim diante de Deus, desde 7 da manhã até agora, servindo a Deus, com toda alegria e sem fanfarra, lutando por um, lutando por outro, brigando com um, brigando com outro, a obra que não para lá, dinheiro que pede toda hora, todo material, pastor. Mas uma coisa eu sei, eu tenho recordações que nada e nem ninguém puderam e não vão poder, em nome da autoridade de Jesus, parar a estrada que Deus tem para a minha vida. E quando eu olho para trás, eu vejo já agora a história do nosso novo templo sendo construído, cada transformação que acontece, cada ministério, cada um que tem uma posição, que Deus tenha misericórdia e que nos ajude a entender que você tem a oportunidade de escrever uma história e de deixar uma história para que você um dia recorde e olhe para trás e veja as marcas, as pegadas que você deixou na fé. Quais as pegadas que você tem deixado na fé? Não posso deixar de encerrar que algumas recordações eu tenho que são ruins, superadas, mas que são ruins. Pessoas que eu investi que não cresceram, pessoas que eu acreditei que abandonaram, se voltaram contra, agiram incorretamente, pessoas que agiram com tanta ingratidão, que se transformaram até mesmo inimigas do reino. São recordações tristes. Ao longo da minha vida, foram
muitas recordações ruins. Mas, graças a Deus, nenhuma delas se refere a mim, e nem a minha namorada, minha noiva, nem a minha esposa. Quando eu olho para trás da minha carreira, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando foi em agosto, aniversário da igreja, essa é a minha palavra. Já fiquem sabendo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E as recordações tristes e ruins são de pessoas que largaram a fé, envergonharam a fé, pessoas que se travestiram de crentes e que foram usadas por Satanás, que foram pessoas que se levantaram contra o reino, se levantaram contra a igreja e que eu tive que agir de uma forma enérgica para poupar as boas ovelhas. Essas recordações, eu preferia não tê-las na minha mente, mas infelizmente não é assim. Mas dou graças a Deus pelas recordações excelentes da minha vida e do meu ministério. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, sabendo que você está escrevendo a sua história. Você é o ator principal da sua história. Não adianta você tentar terceirizar, culpar, justificar. Você é quem é o autor principal da sua história. Não adianta você querer que não está fazendo ou não está fazendo. Por causa... É você que tem a possibilidade de escrever uma história linda diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja. Uma história digna de ser recordada e sentada para contar da melhor maneira possível.